Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. É uma alegria voltar a desfrutar um pouco da sua companhia, da sua atenção, nessa primeira das 3 visitas programadas para este ano. Ontem tivemos o dia visitando alguns dos nossos grupos de discipulado em Renovo. Passei por três dos grupos e fiquei contente e animado de ver os irmãos firmes nessa visão tão especial que a nossa igreja tem abraçado por tantos anos, que é a visão do discipulado cristão. Semana passada, exatamente nesse período de fim de semana, eu estava lá na nossa chácara do Renovo em São Bento do Sul, com um grupo de 27 homens que veio dos renovos do interior de São Paulo, de São José dos Campos, Lorena, Guaratinguetá, e os representantes do único grupo que temos por enquanto de renovo no Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio, e a casa estava transportando, porque ela não tem uma estrutura para tanta gente, né? Tinha gente pendurada no cabide lá. Mas uma boa oportunidade da gente ver como pessoas de longe têm tido a oportunidade de se envolver em discipulado. Eles já estão trabalhando com discipulado há 10 anos. E uma coisa que sempre deixa o meu coração constrangido é o fato de tantas partes do Brasil virem pedidos para nós de estender o nosso trabalho com células de renovo em outros lugares distantes. E nós não temos como fazer isso, porque não temos pessoas que nós podemos enviar. Esse grupo que veio na semana passada é fruto de 2 homens especialmente, que por 2 anos vieram de Guaratinguetá a São Bento do Sul, mensalmente, que viajavam 16 horas para vir e 16 para voltar. Se esses não tivessem feito esse sacrifício aqueles 2 anos, né, nós não estaríamos no Rio de Janeiro hoje e não estaríamos no interior de São Paulo. Eu estou falando isso para motivar vocês também, porque às vezes alguma coisa que está no momento ao nosso alcance, está perto de nós, às vezes a gente não valoriza o suficiente e às vezes as pessoas tão longe estão nos pedindo ajuda e nos pedindo uma oportunidade. Agora, no mês de maio, eu vou para falar no Instituto Haggai em João Pessoa e vou esticar até Natal para visitar a célula de renovo que nós temos em Natal. Nós temos 2 dos nossos homens que estão formando um grupo de renovo. Eu queria pedir para o Alisson e para o Marcelo Malte darem um pulinho aqui na frente, rápido. Eles estão formando um grupo que é destinado a jovens homens de 20 a 35 anos. Graças a Deus, hoje nós estamos com vários grupos de renovo, além das nossas células de discipulado semanais. Então, essa é uma área em que a nossa igreja tem estado suprida e tem feito todo o empenho para proporcionar aos nossos irmãos a oportunidade de um discipulado por imersão, tanto de homens quanto mulheres. Então, eu queria encorajar homens na faixa entre 20 e 35 anos a procurarem Marcelo e Alisson e dizerem: nós estamos querendo aceitar o desafio. Não é um desafio fácil, são 2 anos, são encontros mensais, tem um custo, você tem que dar uma prioridade para isso. Não é fácil, mas eu acho que o reino de Deus se constrói com pessoas dispostas a pagar um preço, e não da forma que tudo é facilitado e tudo é sem custo nenhum. Mas eu queria dar uma oportunidade bem curtinha para eles dizerem para nós por que eles querem fazer isso, né? Qual é a motivação que eles têm? Por que eles ficaram 2 anos e resolveram agora ficar 4, né? Eu acho que vai ser encorajador para alguns dos irmãos aí ouvirem um testemunho rápido deles. Boa noite, igreja. Na realidade, esse desejo que a gente sentiu no coração, isso já foi na metade já do encontro, no final do primeiro ano, a gente já começou
a sentir essa vontade de multiplicar, porque é uma ferramenta que veio de encontro aos nossos corações e a gente pensou, eu quero passar isso para mais alguém, eu quero fazer com que as pessoas sintam esse amor, esse benefício que a gente teve. Isso foi se aperfeiçoando, se aumentando durante o ano, e no final do ano a gente decidiu que queria multiplicar, definimos um perfil, né, pastor, que eu acho que isso é importante também, trabalhar com um grupo que a gente acha que tem um pouco mais de afinidade. Eu e o Marcelo, a gente já se conhecia, eu estou em Florianópolis há 15 anos, a gente já se conhecia mais ou menos esse tempo, mas em 2 anos de renovo, a gente viu que não se conhecia, porque em 2 anos foi onde a gente se aprofundou, onde a gente estreitou laços. Isso a gente levou para dentro da nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. E eu quero encorajar vocês que desejam ter amizades, vínculos sinceros de amor, de crescimento junto com o irmão, com Cristo, que procure a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boa noite, irmãos. Bom, o que eu queria colocar para vocês é que muita coisa que eu vinha vivendo e que às vezes me impedia de subir o outro degrau na minha vida espiritual, serviu para quebrar muita coisa na minha vida e paradigmas, coisas que me impediam de caminhar, porque a visão era aquela coisa que eu achava que era aquilo e não conseguia me desvincular daquilo, então serviu para isso bastante. E outra coisa foi poder viver a primeira igreja, da gente estar se afiando um com o outro, chorar, rir, né? E eu sei que as amizades que eu fiz lá em 2 anos são amizades que realmente posso contar, né? Então é a primeira igreja retornando para os dias de hoje. É maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe vocês. Vocês, por favor, candidatem-se e procurem esses 2 irmãos enquanto tem vaga. Eu queria só enfatizar uma coisa que eu acho importante. Isso já não é fruto do meu trabalho. Isso já é fruto do trabalho dos irmãos daqui, da igreja, que já multiplicaram, né? Não é um fruto direto daquilo que eu fiz aqui, é um fruto indireto. E acho que a coisa que é mais significativa para nós é isso, né? Ter uma ferramenta que pode se tornar realidade da igreja local, independente de ter uma pessoa de fora aqui, como foi o caso dos anos em que eu vim para implantar esse ministério. Graças a Deus, nossa igreja apoiou e hoje nós estamos aí com muitas pessoas envolvidas. Que Deus nos abençoe para continuar a fazer o melhor. Queria chamar a atenção de vocês para 2 livros que eu estou lendo e que eu creio que são livros muito importantes. O primeiro deles é um livro que eu vou sugerir para os renovos trabalharem. Eu estava dentro da livraria catarinense e vi esse livro, As 26 Leis Bíblicas do Sucesso. Não gostei do título, porque eu já escrevi um livro chamado Êxito ou Sucesso, onde eu falo que sucesso não é uma palavra muito bíblica, mas que êxito é, no sentido da interpretação imediata que se tem. E hoje eu tenho dificuldade com tudo que é meio fórmula pronta, assim, 12 passos para isso, 15 para aquilo, 25 para aquilo. Eu fico já um pouco ressabiado, mas vou examinar para ver o conteúdo. E aí, comprei o livro, achei interessante, porque quem escreveu o prefácio foi o Eike Batista, o homem que dizem que é o mais rico do país. Isso porque eles não veem a minha declaração de renda. Aí, comecei a ler o livro e fiquei muito empolgado, mas eu sei se esse nome aqui, esse William Douglas, é alguém conhecido, né? Mas não ligava o nome à pessoa. Aí quando eu entrei no site do Haggai, vi que os 2 são meus companheiros no Haggai. Então, uma referência a mais para nós. São 2 cristãos, né, que escreveram. E muito interessante, há aqui um depoimento da Graça Foster, que é presidente da Petrobras, do Hans Donner, que é designer gráfico da Globo, e de outras pessoas da Academia Brasileira de Letras, dizendo: nós não sabíamos que a Bíblia tinha tanto a dizer acerca disso. Eu recomendo especialmente que ele não é um livro de linguagem religiosa. Então a gente pode comprar e dar de presente a um amigo, a um parente, a um vizinho, a alguém que é do nosso ambiente de trabalho,
Aos empresários, especialmente, eu estou recomendando, excelente para trabalhar com seus funcionários, né? A didática dele é muito bem feita, muito bem produzida, e nós estamos usando no Renovo, é um livro barato, em torno de R$25. Eu recomendo com todas as letras como um livro que vale a pena a gente ler e trabalhar. Eu, inclusive, dei uma disciplina para os meus 2 filhos e eles estão estudando comigo. Os 2 marmanjos lá estão estudando com o pai o livro. E eu queria recomendar também, enfaticamente, o livro do Ed Renekiewicz, chamado Talmidim. Nasceu das meditações diárias, né, que ele grava lá e apresenta no blog e no site da IBAB. E eu não tenho nenhum tipo de preconceito com um autor estrangeiro, mas eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. Eu quero ver atores brasileiros, escritores brasileiros escrevendo. Porque às vezes o conteúdo do livro é muito bom, especialmente se é um livro de ensinamento bíblico, ele não pode ser ruim. Mas quando você vai para as experiências, quando você vai para as ilustrações, muitas vezes peca por isso, porque elas não são culturais, não são da nossa realidade. Então, quando você tem hoje muitas pessoas, homens e mulheres, no Brasil, escrevendo coisa que vale a pena ler. Então, eu não preciso dizer nenhuma palavra de apresentação sobre o Ed René, vocês o conhecem, mas esse livro é um banquete. Para nossa alegria, a primeira edição já esgotou e vendeu 10.000 exemplares. E você encontra ele em qualquer livraria secular, na Catarinense, na Saraiva. Não está mais aquele tempo desses livros estarem fechados só numa livraria evangélica. Então, eu recomendo, ele em forma de meditações diárias, né? E ele tem inspirado muito o meu púlpito. Muitas coisas que eu tenho pregado e tenho ensinado têm sido advertências que esse livro tem me trazido. Eu espero que vocês sejam abençoados. Numa época que tem tanto livro para se comprar, a gente precisa um pouco de equilíbrio, de saber o que comprar. Né? Às vezes o livro é bom, mas ele é uma repetição do que já foi dito num outro. Então a gente tem que examinar antes. Eu gosto de ir ali na Catarinense e lá na Curitibana. Tem um café dentro da loja com um pãozinho de queijo muito gostoso. Então eu pego o livro lá na prateleira, levo lá para o café e ali eu fico examinando para ver se é um investimento que vale a pena, né? Ou se não é só uma coisa que é boa, mas não está acrescentando muito e daqui a pouco você tem que ficar fazendo feira do livro doméstica, né? Porque não tem lugar para guardar tanto livro. Mas fica aí essa sugestão para os irmãos. Eu queria ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, só os versos de 1 a 4. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, versículos de 1 a 4. Numa série de meditações do Talmidim acerca do Sermão do Monte, passando por várias temáticas, desde o significado mais profundo das bem-aventuranças, entra-se
num capítulo que se fala a respeito da ética do reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus tem uma ética toda própria e ela é o reflexo do caráter de Deus. A forma como Deus pensa, a forma como Deus vê a vida, a forma como Deus vê o ser humano que Ele criou como coroa da sua criação, é que determina aquilo que Ele espera do seu povo, dos seus discípulos, na sua vivência civil, na sua vivência na terra dos homens, no seu testemunho, nos valores que regem a sua conduta. De tal forma que isso devia ser de uma maneira tão meridianamente clara, que sem que a gente tivesse que abrir a boca, se soubesse um ambiente onde está presente de modo significativo os valores do reino de Deus, onde os cristãos estão. Ainda que não abríssemos a boca, o nosso simples modo de pensar e de comunicar o que pensamos, o nosso simples modo de interagir nas relações sociais, na formação das leis, no julgamento dos comportamentos de uma ética de vida contemporânea, devia ser perceptível que ali estavam cristãos. Porque a ética do reino de Deus é uma ética que está profundamente ligada às nossas motivações. O que Deus preza na sua palavra, o que Deus avalia nos homens e mulheres a quem criou, não é se estão fazendo ou não estão fazendo as coisas, mas mais profundamente Ele vai no porquê fazemos ou porquê deixamos de fazer. Ou seja, é impossível desconectar a ética do Evangelho das motivações pelas quais nós vivemos. É impossível desconectar a ética e o comportamento que o Evangelho preconiza e requer dos filhos de Deus. Vai muito além do que eles fazem ou daquilo que eles deixam de fazer, mas vai fundo na interrogação: por que você está fazendo? Ou por que você não está fazendo? Porque Deus olha o interior. Aquilo que é externo, aquilo que é visível, muitas vezes é fácil de ser vivenciado, mas quando vamos à presença de Deus e temos pelo seu Espírito a sondagem do nosso interior, aquilo que não aparece na boca, aquilo que não é perceptível na fisionomia, mas que está na mente, que está no coração e que Deus devassa da forma profunda com uma sonda, a ponto do salmista dizer: sonda-me, Senhor, quer dizer, penetra-me profundamente. Então Deus entra no terreno de perguntar não somente se fazemos, mas por que fazemos. Se deixamos de fazer, por que deixamos de fazer? E uma coisa que esse pequeno texto lido fala é que tanto os profetas quanto os evangelistas chamam esses atos comportamentais de atos de justiça. O sermão primeiro falou no jeito de orar, no Sermão do Monte, ele falou no jeito de se relacionar com as pessoas, e agora, nessa sessão que nós lemos, ele começa a falar no jeito de se comportar diante das necessidades do mundo. Como é que nós nos relacionamos com uma época de fome e de fartura em alguns lugares? Como é que nós nos relacionamos com um lado da humanidade vivendo sobejamente rico e outro lado sobejamente miserável, sem o mínimo de condições para viver? Como é que nós respondemos com uma ética que não é partidária, que não é ideológica, que não pertence a partido político algum, mas é uma ética do pensamento de Deus, da mente de Deus, do reino de Deus, que são valores que não passam, que são valores que são perpetuados e eternizados como Deus é. Como é que nós nos relacionamos com isso? Vivendo dentro das exigências diárias de uma sociedade que pensa sim de manhã e não de noite? De uma sociedade que foge de manhã e busca ao anoitecer?
de uma sociedade que perde a cada dia, de uma maneira gravíssima, os seus valores mais caros. E que nem sabe, quando tem a vontade de lutar para preservar o que tinha, não se sente nem habilitada para lutar. Quando entra essa sessão, na prolongamento do Sermão do Monte, para Jesus e para os profetas, dar esmolas ou fazer o bem de alguma forma a alguma pessoa, não caracterizava um ato de bondade. Não é você bonzinho porque você deu uma esmola. Você é um bonzinho porque você mandou algumas roupinhas usadas para uma feira de benefício de alguma coisa. Você é bonzinho porque você ajudou alguém que estava passando por necessidade. Essa terminologia não é a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus, isso é um ato de justiça. Porque Deus não criou nenhum ser humano para passar fome. Deus não criou nenhum jovem para morrer de overdose do crack aos 15 anos. Deus não criou nenhuma criança para já nascer aidética. Deus não criou um mundo em que poucos tivessem muito ou tudo e a grande parcela não tivesse nada e vivesse indignamente. Portanto, não é com bondade ou maldade que o Evangelho trata. A ética do Evangelho, ou isto é justo, ou isto é injusto. E não segundo os parâmetros de qualquer corrente ideológica. E não segundo os parâmetros de qualquer sistema de governo, mas segundo os parâmetros do Rei, dos reis, do Senhor, dos senhores, daquele que é o Senhor de toda a terra. É dele que nos vem a referência do que a Escritura chama atos de justiça. Os discípulos de Jesus não praticam a justiça porque são bondosos. Não estão na corrente daqueles que são adeptos da caridade, como se ela fosse um degrau para a salvação. E muito menos para garantir que este ato de dar alguma coisa ou alguém, ou de fazer qualquer ação em benefício de outrem, vai nos tornar privilegiados diante de Deus e mais abençoados do que os outros. Aí entra outra vez, a questão não é se faço, mas por que faço? Qual é a motivação que me leva a ajudar alguém? Qual é a motivação que me leva a estender a mão para alguém que está vivenciando um momento de necessidade? Não só necessidade material, necessidade de ordem afetiva, de ordem emocional, de ordem profissional. Há muitas necessidades humanas. Qualquer ação nossa em relação a suprir a necessidade de alguém é questionada por Deus de por que é que você está fazendo isso. E não simplesmente se estamos fazendo ou se estamos deixando de fazer. Ou seja, retorno à introdução. A ética do reino de Deus é uma ética de princípios. E é uma ética que questiona as nossas motivações. Não só se faço, mas por que faço. Há uma tendência religiosa, não cristã, mas mais num linguajar religioso. Há uma tendência de barganhar com Deus. De pensar que Deus entra no nosso jogo quando dissemos, se tu me deres isso, eu faço aquilo. Se eu tiver tal atitude, eu espero que o Senhor me conceda aquilo outro. Como se com Deus nós pudéssemos barganhar. Como se com Deus nós pudéssemos estabelecer uma relação de faço ou deixo de fazer com base naquilo que nós vamos ganhar dele como um prêmio, ou quem sabe, como um prêmio de consolação. A ética do Evangelho não é essa. Precisamos aprender a fazer o que é certo pelo simples fato de que é certo. Precisamos praticar a justiça pelo simples fato de que o conteúdo da justiça é preconizado pelo reino de Deus e não necessariamente porque nós vamos auferir qualquer tipo de vantagem se vivermos um tipo de vida harmonizado com as instruções que o nosso Pai Celestial nos dá em sua palavra. Nossa motivação primordial tem que ser, eu fui chamado a ser um sinal do reino de Deus na terra.
a minha vida, a forma como eu penso, a forma como eu gasto meu dinheiro, a forma como eu ganho, a forma como eu sou sensível às necessidades ao meu redor, a forma como eu expresso a minha maneira de ser, tem a ver com a justiça de Deus, que precisa ser implantada na terra dos homens e chegar aos homens e mulheres e aos seres humanos de todas as latitudes. É assim, queridos, que Jesus trata nossa prática da justiça. E ele diz que a melhor maneira de nós evitarmos a vaidade ou qualquer pretensão de lucro ou de notoriedade porque praticamos atos de bondade, fazemos isso no anonimato. Interessante, né? A psicologia de Jesus. Não saiba a sua mão direita o que fez a sua esquerda. Isso vai expressar exatamente o porquê você fez, e não se você fez. Isso vai sondar o que é que está por trás. Não é aquela filosofia brasileira, desde a lei do Gerson, de levar vantagem em tudo. Não, essa não é a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus traz o anonimato para nos preservar. Traz o anonimato para não permitir que apodreçamos das nossas motivações e que sejamos por ele preservados. Atos de justiça são para ser executados e vivenciados no anonimato. Que a sua mão direita não saiba o que está fazendo a sua esquerda. E isso, então, traz para nós, de uma forma mais profunda, uma proteção de vivermos no reino de Deus com motivações erradas, equivocadas e que não poderão expressar, da forma como Jesus nos ensina, os atos de justiça do seu reino entre os homens. Deixe a recompensa nas mãos de Deus e não espere retribuição por seus atos de justiça. Pense no que é certo e justo e em tudo aquilo que expressa o caráter de Deus. Faça com singeleza de coração o que deve ser feito. Faça o que é certo, independentemente de se você vai ter vantagens ou desvantagens em consequências da sua ação. Eu acredito que em algumas ocasiões a gente tem desvantagens mesmo de agir pela ética do reino de Deus, de fugir da tentação de agir dentro daquela filosofia. Todo mundo faz. É assim mesmo, né? Quando nós optamos por esse caminho mais fácil, geralmente nós nos iludimos. Talvez escapamos de alguma desvantagem quando optamos agir por aquilo que são os princípios do reino de Deus. Não espere que os outros vejam, não espere que os outros reconheçam seus atos de justiça, mas creia que o Deus que vê o recompensará segundo a ética e segundo os valores do seu reino. Porque ele disse que até mesmo quando você e eu dessemos um copo d'água a alguém, em nome dele, a recompensa, segundo a ética do reino, estaria garantida. Jesus é interessante, ele vai a coisas bem simples, né? Pega ilustrações tão peculiares como dar um copo de água a alguém. O dar ou não dar não é questão de por quê? Qual foi a força motriz que me motivou a fazer? Né? Eu creio que talvez, olhando para o todo da vida cristã, a questão das motivações seja uma das coisas que devia requerer mais da nossa atenção. Deveria ser mais trabalhada pelo Espírito Santo em nós. Por que fazemos? Por que deixamos de fazer? O anonimato, por ele proposto, nos protege e nos coloca numa condição de dependência absoluta dele, tirando-nos do risco ou da tentação de dependermos de outros seres humanos para ser quem somos e para fazer o que precisamos fazer. Repito essa colocação final. O anonimato que ele nos propõe
não saiba a tua direita o que fez a tua esquerda ou vice-versa. Este anonimato é para nos proteger e nos colocar numa condição de depender absoluta e completamente dele e não dos homens. Que tipo de acordo, querido, está existindo entre sua mente, sua mão esquerda e sua mão direita? Por que faz ou por que deixa de fazer? Ou de que forma os seus atos de justiça, aos quais você e eu somos chamados diariamente por Deus, no meio de uma sociedade que está em dores de parto, com múltiplas necessidades, qual é o acordo que há entre sua mente, sua mão esquerda, sua mão direita? E você resistiria ao teste de Deus de dizer, não se você está fazendo, ou se você está deixando de fazer, mas se Deus lhe perguntasse, por que é que tem feito? Qual é a motivação que o tem levado a fazer? Ou então, por que não faz? Por que não tem feito? O que tem motivado você a não fazer? E eu concluo lembrando um texto sobre o qual já falei várias vezes aqui na igreja, Romanos 12, 1 e 2, o princípio da mente renovada. Ter uma mente renovada significa substituir as estruturas de um pensamento sem Deus pelo jeito divino de pensar. Isso aqui é Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, pela maneira de pensar. Um homem é produto daquilo que pensa. A mente renovada está nos chamando continuamente a dizer, eu quero abordar este tema, eu quero interferir nesta situação do ponto de vista de Deus. De acordo com as metas do reino dele, de acordo com o pensamento dele, com o coração dele. Eu não quero simplesmente ser mais alguém a ter uma opinião calcada em valores transitórios, que passarão junto com os homens que os formulam. Eu quero ter uma mente focada no coração de Deus, que nunca passará, que será perpetuada para sempre. Nessa época que nós estamos vivendo, está se falando tanto de justiça, né? Diz que o país está mais pobre, que eu não sei se eu é que estou ficando cego, mas quando eu digo que metade de quem era pobre nos últimos 10 anos saiu da linha de pobreza, eu fico apavorado, porque não é isso que os meus olhos enxergam, nem é isso que os informativos nos dizem. Fico apavorado de olhar para a situação de um país onde nós temos uma situação de saúde pública caótica ainda, onde nós temos uma escassez de mão de obra especializada clamando, onde nós estamos vendo cada dia problemas mais sérios e mais graves. Eu não estou fazendo aqui nenhum discurso ideológico, porque eu não tenho tempo para isso, só estou dizendo que não sou cego, e que tenho opinião, e que vejo, e que leio, e que me informo. Eu estava pensando comigo hoje de ilustrar o que seriam obras de injustiça que estão diante dos nossos olhos e pelas quais eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Nos últimos dias, o debate que tomou conta do país foi a questão da regularização das leis para os empregados domésticos e afins. Todos os noticiários e todo o tempo, o debate era todo em cima disso, nas questões jurídicas, nas questões certas. E eu achei interessante um comentário que eu ouvi de um âncora da Band News, que ele disse, sabe por que nós estamos tão apavorados e chocados? É porque isso já deveria ter sido acertado há mais de 50 anos, e como não foi, agora tem que acertar tudo de uma vez, e ninguém está preparado para isso. Mas é só porque está vindo com muito atraso. Já tinha que ter sido feito há muito tempo. Para preservar a dignidade de trabalhadores de toda a ordem, de todas as classes, né? Quando a gente fica vendo o salário de um professor e de um jogador de futebol, a gente tem vontade de chorar, né?
Ele ganha por mês o que um cientista não ganha. Não precisa ter nem muito cérebro, basta ter só as pernas bem treinadas. E aí você vê um jogador ganhar num mês o que um cientista não ganhou a vida inteira. Eu não acho que o jogador não tem valor, eu só acho que o outro lado, a balança está meio desequilibrada. É isso aí, precisamos de justiça para todos. Mas eu não aguento ver um país que de um dia para o outro pode dizer que a Mega Sena desse mês vai ter um prêmio, se um só acertar, de 40 milhões de reais. Tem acontecido com frequência, não tem? Agora, quanto vocês acham que arrecadou para dar um prêmio de 40 milhões? E sabe quem pagou? Nós. O pior não é isso. O pior é que cada vez muito dinheiro na mão de pouca gente. Dinheiro nenhum, porque a massa empobrece cada vez, né? Cada vez empobrece mais. Porque vai todo mundo para a fila das ilusões, na esperança de, quem sabe, pelo menos uma quina, você não entende nada desse negócio, mas pelo menos uma lasquinha, uma dezena, sei lá o que, o camarada sonha, vai de frustração em frustração. E o que é pior, é aqueles que ganham sem ter a menor ideia do que vão fazer com o que ganharam. Totalmente despreparados para se tornar milionários de um dia para o outro. Despreparados psicologicamente, socialmente. Passou há pouco tempo uma reportagem só com ganhadores da loteria nos últimos 15 anos. Vocês não têm noção de quanta desgraça. Você não tem noção de quanto flagelo. Porque se não ter é um problema, ter sem estar preparado para isso também é. Há vários tipos de pobreza, né? Não é só a pobreza de dinheiro. Isso é que eu chamaria obra de injustiça. É difícil pensar num mundo melhor, enquanto a ética do reino de Deus não prevalecer entre os homens. E a única chance que existe para isso acontecer é através da minha vida. É através da sua vida. Nenhum outro movimento no mundo tem autoridade para falar sobre isso e viver isso, senão a igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim. Tenha de todos nós. Tenha do nosso país. E que nós amemos buscar ser instrumentos de ação do reino de Deus e dos seus princípios na sociedade em que nós vivemos. Deus nos abençoe.